Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Muni Brasil Cast, o podcast para os municípios, que tem o objetivo de levar informação, capacitação e conhecimento para você que trabalha no município, seja no âmbito legislativo, seja no Poder Executivo. E hoje temos a honra de receber aqui o Dr. Anderson Cirqueira, que é estrategista político, escritor, palestrante e mentor. Vou parar por aqui, porque são muitas qualificações. O Anderson é autor do livro Mandato de Valor. Esse que está em segunda edição, eu tenho os dois. Esse é o Mandato de Valor, o Método. Anderson, em que se traduz esse livro? Como é que você chegou nessa seara política? Conte um pouco da sua história para a gente. É realmente uma grande história. E, primeiro, como é que nasceu o mandato de valor? Olha só, eu morei um bom tempo no interior do Tocantins, né? Na época era Goiás. E eu estudei num grupo escolar. Quem tá me ouvindo aqui, tá assistindo a esse podcast, vai saber o que é um grupo escolar e quem é de município. Talvez até alguns ainda tenha o tal do grupo escolar. Na época tinha apenas 4 salas e eu estudava na quarta série, né? E a diretora, a professora Norelina, ela chamou todo mundo numa sala só para eleger um representante de classe. Isso em 1981. Eu estou entregando minha idade, mas eu tenho 52 anos, tá tudo certo. E ela juntou todo mundo para ter um representante para a escola inteira, não era só por turma, né? E mais de 100 meninos numa sala só, e de repente ela falou assim: vamos escolher aqui 3 nomes, desses 3 nomes a gente vota para escolher um representante de sala, né? E aí eu me lembro, e assim, olha só, você tem memória de quando você era novinho? Assim, lá do Pouco, passado? pouco, só dos medos. Mas vez ou outra vem uns insights assim de quando você É, tinha 7, 8 anos de idade. Eu tenho muito claramente isso, porque eu me lembro que era aquelas carteiras que você botava o lápisinho assim, caneta e tal, né? E tinha uma que a professora usava, não tinha mais espaço atrás, eu sentei na frente junto com mais 2 colegas de frente para todo mundo, né? E aí ela perguntou, ó, vamos selecionar 3 nomes para escolher um para representar vocês. E naquele momento, quando ela lançou esse desafio, tava todo mundo me olhando. E ela até brincou, né? Vocês querem escolher o filho de Hamilton, aqui, do compadre Hamilton, que meu pai era compadre dela, né? E era o nome do meu pai, Hamilton. Aí eles responderam quase que em uníssono, assim, de que eu era a pessoa, né? E acabou que ela nem que submeteu mais a votação. E eu fui escolhido o caguete, né? Geralmente o representante de turma era essa pessoa com esse perfil lá de dedurar os malfeitos de aluno na escola. Mas enfim, o que me chamou muita atenção é que, tempos depois, a professora Norelina me explicou o que era o representante de sala, que eu não sabia lá o que era isso. Dá umas diretrizes básicas ali, mas ela falou uma coisa muito interessante, que era assim, eu gostava muito de ajudar os meninos. Tinha criança que ia para a escola por causa da merenda. No interior, por aí, Brasil afora, nós temos 5.568 municípios e muitos deles têm muitos alunos que vão para a escola por causa da comida. E eu me lembro e eu fazia muito isso. Meu pai tinha uma mercearia, às vezes eu pegava uma coisa ou outra, levava para os meninos na escola, né? Porque eu sabia que de manhã eles comiam farinha com água morna e sal de manhã, no café da manhã. Iam com fome, chegava a desmaiar na escola de fome, e eu levava alguma coisa para eles comerem. E a professora Norelina, um belo dia ela me pergunta, eu coloco isso no primeiro livro lá, é um pouco dessa história, né? Sabe por que que eles escolheram você? Porque você entrega valor para eles. Aí aquilo mexeu comigo. Quando eu escrevi a primeira edição, amigo, desse livro, eu não tinha um título para ele. Eu estava pensando, como é que eu que nome que eu vou dar para isso aqui, né? tinha ideia, É, mas e o livro estava o quase todo conteúdo. escrito. Não tinha, ele não tinha nome ainda, né? Nem provisório nem nada. Eu comecei a escrever, botar conteúdo lá, depois eu ia organizar. E aí me veio esse nome, né? Se ela disse que eu gerava valor para as pessoas, então esse livro ele é uma entrega real de valor para quem dele fizer uso, né? E como era um livro voltado para mandato, para atender, para resolver a dor de quem está no mandato político hoje, e eu sabia que mandato era resolver a dor das pessoas, o valor era resolver a dor das pessoas, promover transformação, aí acabou ficando mandato de valor. Mas vem dessa história.
E aí eu estava já em mandato parlamentar aqui, porque eu sou servidor de carreira da Procuradoria do Distrito Federal. E em 2015, a então deputada Celina Leão, que hoje é a governadora do Distrito Federal, ela me convidou para eu cuidar da parte de tecnologia do mandato dela, porque a minha formação e especialização é tecnologia da informação. Olha que doideira isso. Aí ela me chamou, quando foi uma semana depois, vagou um espaço lá na área legislativa dela, né? E aí, como eu era da área de governança de tecnologia, então eu lidava muito com a parte de método, a parte de leis, de normas mesmo. Então já tinha uma familiaridade com isso. Tanto é que muita gente achava que eu era advogado. Talvez você um dia achou Sim, que eu fosse sim. advogado. E é uma frustração quando eu falo, não, a minha formação não é direito. Pô, o cara fala como se fosse do direito, né? Mas enfim, ela me chamou para lá. E aí vagou um espaço lá na área no legislativo do mandato. E eu fui para lá. E fui picado por essa abelha, né? E a partir daí eu comecei a ver como o mandato operava, né? Por que que os mandatos custam tanto e entregam pouco ou nada para a população que as duras penas com os seus tributos pagam impostos? Então eu tenho que criar uma estratégia aqui para que o mandato seja produtivo, seja eficiente, valha o que custa e por meio disso ele gere contrapartida para as pessoas porque elas estão lá cheias de expectativa, esperando ao fim e ao cabo que os mandatos geralmente geram resultado. Então, esse é um panorama muito básico, né, de como eu cheguei aqui nesse livro que está na edição ampliada, que é o primeiro mais alguma coisa, né, mais um monte de coisa, na verdade, só que na forma de método. Muito bom, Hans. Às vezes o vereador e às vezes até o deputado, ele acha que a jornada dele se completou ao nome dele ser sagrado vencedor nas urnas. E o que se percebe na prática, e isso para os vereadores é mais latente por faltar uma assessoria, por não se preocupar com a comunicação política, que foi o podcast anterior, a gente falou um pouco sobre comunicação política. Esse livro aí, ele consegue atingir esse vereador que venceu a eleição e terminou o mandato, e aí ele fica assim, sabe como fazer, né? Como entregar valor. Onde é que esse livro, quais são os pilares, alguns pontos que o senhor acha importante para que o vereador, a partir da eleição, agora a gente está quase no metade do segundo mandato do vereador, ele consegue entregar com a proposta que o senhor traz aí no livro? A premissa básica é, como é que eu comecei a mapear essa história aqui? Em 2019, eu já tinha alguma coisa escrita e eu precisava fazer algo nesse sentido e botar no livro. E eu comecei a escrever, incrível isso, eu comecei a escrever um livro sobre processo legislativo, né? Porque, diga-se de passagem, eu entendo muito disso e eu queria colocar um conteúdo que fosse matador ali, para a pessoa ser para o político ser um bom legislador, ser um bom fiscalizador da coisa pública, fiscal da obra da coisa pública. E aí eu tinha feito mais ou menos umas 70 páginas já, bonito, com esquemas lá, né? Tudo no fluxograma e tal. E sabe quando o negócio não te dá tesão? Você, não é isso, eu não quero, não dá, eu não quero fazer, não é isso aqui. Aí, resultado, apaguei tudo. Então, era o Word, apaguei mesmo para não ter a possibilidade de recuperação. Apaguei lá, não quero esse negócio, não é isso. Mudou a rota geral. Mudei. Aí eu comecei a fazer alguma coisa no seguinte sentido. Peraí, o que o gabinete faz? Eu sou de governança, pô. Minha especialidade é essa, né? Eu sou especialista nisso. O que o gabinete faz? O gabinete legisla e fiscaliza. Aí eu já coloquei, aí o mapa mental, né? Legisla e fiscaliza. Bom, legisla, aí eu fui para as espécies, né? Desde aquelas que não têm caráter normativo, indicação, requerimento, informação, blá, 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 até as de caráter normativo, né? Que você vai lá, resolução, o decreto, e aquelas espécies lá, né? Complementar, ordinária, as propostas de emenda à Constituição. O que o parlamentar pode fazer em cada uma dessas espécies aqui? Como ele pode fazer? O que ele faz, você acha aí em vasta literatura, tem muito livro escrito, muito artigo, tem muito conteúdo sobre o que fazer.
E o como fazer, ele muitas vezes se limita a aspectos meramente técnicos. É o cara dizer, por exemplo, olha, você não tem competência para legislar sobre isso, olha, tem vício de iniciativa, ou tem isso, aquilo, outro. Só que eu quis transpor essa barreira. Eu falei, não quero falar dessas coisas. Embora eu saiba, eu não quero falar sobre esse assunto. Que a demanda é muito maior do que isso, né? Muito maior. Eu quero saber de que forma ele pode usar um projeto de lei para mudar a vida das pessoas. Quais requisitos ele tem que avaliar, não técnicos, mas do ponto de vista de entrega mesmo. Ele quer propor um projeto de lei. Qual é a necessidade? Qual é o objetivo? Qual é o alcance? O que ele pretende? Qual é o resultado que ele quer alcançar com essa proposição? Então, é essa análise que eu comecei a colocar em questão para poder viabilizar o mandato do político para que seja um mandato mais performado do que simplesmente ele ficar propondo leis a esmo, sem ver e sem mais para quê, sem motivação nenhuma, às vezes coisa da própria E cabeça. às vezes desconectado com os eleitores que o elegeram. Totalmente. E aí, doutor Carlos, olha só. Existe um estudo que é feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, e ele fez esse estudo em 2018, quando nós comemoramos os 30 anos da nossa Constituição, né? Que ela foi promulgada lá em 5 de outubro de 88, né? Então, em 2018, ela completou lá 30 anos, e o IBPT já vinha fazendo um estudo que era para lançar naquela data ali, de 5 de outubro de 18, né? Qual era o objetivo desse estudo? Identificar no Brasil quantas normas haviam sido editadas nos 30 anos, só normas de caráter tributário. E eu acho que eles gostaram de brincar com essa pesquisa, brincadeira séria, e eles ampliaram o escopo para além das normas meramente tributárias. E eles foram para um âmbito geral. Em 2018, pasme você, ela ela identificou que no Brasil, nas três esferas, municípios, estados e aqui no Congresso Nacional, já haviam sido editadas quase 5 milhões de normas. E outra, o IBPT agora, depois de 2018, anualmente ele vem atualizando esse estudo. Para você ter uma ideia, já chegamos agora, na última atualização, que foi 2025, ultrapassamos 8 milhões de normas editadas. Isso dá mais de 600 normas por dia útil, ou seja, enquanto você está aqui no seu podcast, né, 600 novas normas estão sendo editadas. Por que que acontece isso? Exatamente a falta de critério. O mandato de valor, ele bate muito nisso, porque eu, particularmente, como autor desse conteúdo, eu tenho ojeriza a legisladores que ficam preocupados com o número. E aí eu posso te dar alguns exemplos. Em Campinas, um vereador propôs uma lei, lá em 2014, a gente já tomou um sacode da Alemanha de 7-1, o cara me faz uma proposta, um projeto de lei, instituindo o dia do e-gol da Alemanha. Faz sentido isso? É bem Teve estranho, um né? vereador de Vila Velha, eu estou falando de municípios grandes, em Vila Velha, um vereador, eu não vou nem falar o nome dele aqui, que ele propôs um projeto de lei em que proibia as mulheres de se casarem sem calcinha, sem a peça de É, roupa íntima. Isso faz parte desses 8 milhões de normas editadas. Faz sentido isso? Não faz. Lá em Varginha, né, o vereador que fez o projeto de lei criando o Discoporto. Então, são esses tipos de coisa que eu acho que o legislador tem que ficar atento. Então, mandato de valor, o método, ele vem muito nessa pegada. Você quer legislar? Faça a coisa do jeito certo, veja se o que você está produzindo vai gerar valor para a população, porque ao fim e ao cabo é o que mais vai gerar conexão com essas pessoas. Tem muita gente que acha que a compra de voto ainda é o que conecta e o que faz a pessoa voltar nela. Não, tá todo mundo dando com os burros na água por conta dessa estratégia. Gere valor, mude a vida das pessoas, melhore o valor percebido dela em relação ao seu projeto político. E é isso que eu entrego aqui em agora 368 páginas, né? maravilha. Eu li o primeiro, achei excelente. Acho que você foi no ponto cirúrgico ali no que o que um político impressionado, não, um político comprometido, né, com atender o seu público ele deve fazer. E achei muito importante, muito bom. E gostaria de saber se o mandato de valor, a entrega que você traz nessa proposta que está traduzida no livro, ela serve também para o executivo ou só para o legislativo? Como é que o executivo consegue implementar isso através das políticas públicas
é possível essa entrega desse valor também no Poder Executivo? O segredo não é o mandato, é o valor. Se você gera valor, independe de ser mandato ou não. É por isso que o alcance disso vai para além É aquele valor que de você mandato. citou lá na escola, né? Que o valor que você entrega de oferecer algo para alguém que está Desse jeito. precisando. Desse jeito. O que que você está fazendo aqui no seu podcast? Você me fez sentar de frente para você num ambiente super qualificado, um ambiente maravilhoso, com a água geladinha aqui. Poderia ser um podcast de qualquer jeito. Tudo aquilo que você transpõe no trivial, da normalidade, você está gerando valor. Quando você. Tem uma frase que eu costumo usar nas minhas palestras, eu tenho até estampado em algumas camisas que eu coloquei, eu fiz questão de colocar, que é: nunca agrade, faça o que precisa ser feito. Gerar valor na vida das pessoas, ele não pode ser movido pela pretensão ou intenção de agradar, mas de fazer porque tem que ser feito. Porque agradar, ele sempre está associado à recompensa. É como se você fizesse querendo uma recompensa e quando você não tem a recompensa, você se frustra. Eu costumo usar um exemplo bem básico, né? Você leva o café da manhã para sua mulher, do nada, muito aleatoriamente. Quando você faz isso de forma aleatória, e às vezes você pode encontrá-la na cama frustrada com alguma coisa ou num dia ruim, e ela pode simplesmente rejeitar o teu café ali. Qual é a diferença? Como é que você sabe se você está fazendo aquilo para agradar ou está fazendo porque tem que ser feito? Se você faz para agradar e você encontra a sua mulher frustrada, você vai sair frustrado também. Você vai sair chateado ali. Mas se você faz porque tem que ser feito, você vai falar: amor, tá tudo bem. Na hora que você quiser tomar o seu café, tá aqui. E se o seu café esfriar, você me avisa que eu venho aqui trazer um café quentinho para você. Você não foi esperando recompensa, você foi porque precisava ser feito. No mandato é a mesma coisa. Por que que ele transpôs a fronteira do mandato? Porque quando você faz para gerar valor, você está preocupado com transformação, é com a qualidade da saúde, que está um horror, é um caos, é educação, que o pessoal vai para a escola rural e tem pulga na escola, tem que passar borralho, cinza nas pernas para não ser atacado por pulga, embora tenha ido recurso para lá e você ser um agente fiscal, porque você, poxa vida, eu quero ver isso aqui transformado, porque a educação é o futuro, eu tenho que cuidar disso aqui, porque a minha missão aqui, ela é movida por uma vocação. Eu não estou aqui como uma aventura política. Eu estou aqui porque eu quero criar ou contribuir para que gerações tenham uma melhor qualidade de vida. Então eu estou aqui porque tem que ser feito, e não porque sou movido por uma outra causa qualquer. É porque eu sei que eu estou vocacionado para isso e eu estou nessa missão movido por essa vocação. Então, quando a pessoa entende esse jogo, ela começa a perceber que, puxa vida, independente de onde eu esteja, eu sou prefeito, eu sou vice-prefeito, secretário de Estado, eu sou um cara lá da Procuradoria do município, que é o teu caso, eu sou o cara da Procuradoria da própria Câmara Municipal, eu sou um assessor, eu sou um servidor de carreira da Câmara Municipal, onde quer que eu esteja, eu tenho que ser partícipe desse processo, porque no final das contas eu estou aqui com um objetivo único: cuidar das pessoas. É isso que move, é isso que é um mandato de valor. Então, independente de onde esteja, até para servir o café para a mulher de manhã na cama, gera valor Muito, até nisso, né? muito bom, muito bom. Se você pudesse passar dentro da proposta, dentro do seu trabalho, três recomendações, observações sobre o mandato de valor para quem está lá na ponta, está lá no interior do município, que quer transformar seu mandato e quer começar de algum ponto, quais seriam esses três pontos iniciais que você acha importante dentro dessa proposta, dentro dessa experiência que você vem vivendo já há um bom tempo? Como tem uma vastidão de coisas aqui, destacar três é bem complicado, mas tem algumas aqui que eu acho que dá para filtrar aqui. Porque eu repito muito isso, porque eu vejo que é um dos grandes problemas que mandatos passam aí. A primeira coisa é que mandato ele serve para resolver demanda. E todo legislador, todo político, não só legislador, mas todo aquele que ocupa um mandato político, um cargo político eletivo, ele tem que entender o seguinte: demanda nunca é dele.
demanda sempre é da população. O grande erro que muitos que ocupam o mandato cometem é que eles veem o problema da cidade, eles vão para dentro do gabinete ou transferem isso para uma assessoria, para a assessoria resolver, e eles até resolvem, mas não se conectou com pessoas. Por que muitas vezes o cidadão não sabe o que o cara fez? Porque ele pessoalizou demais a ação, em vez de multiplicar isso para o universo de pessoas. Então, o que ele tem que fazer? É entender, primeiro, você que está assistindo esse podcast e está ocupando um mandato político eletivo, a demanda nunca é sua. A demanda é das pessoas. E ainda que você identifique a demanda nas ruas, procure os seus donos, porque essa é uma estratégia inteligentíssima para conectar você e o seu projeto político a pessoas. Então, em vez de você resolver sozinho no seu gabinete, você vai resolver olhando para todo um conjunto de pessoas. E isso leva a segundo ponto que eu quero falar aqui. É que quando você identifica a multiplicidade de gente, perdão, que vai ser atendida por essa ação do mandato, você aumenta o seu cadastro, o seu universo de pessoas. Porque, no final das contas, no ano eleitoral, é disso que o detentor do mandato precisa. É de pessoas conectadas com ele por meio de valor que ele gerou na vida dela. Eu costumo falar nas minhas palestras o seguinte: a partir de agora, todas as vezes que alguém te demandar alguma coisa, você vai fazer a seguinte pergunta para ela: é você e mais quantos? Eu fazia muito isso aqui, quando eu assessorava um parlamentar, né? Colocava ele no círculo das conversas exatamente por isso, porque quando ia alguém no gabinete demandar alguma coisa, eu fazia essa pergunta: é você e mais quantos? Aí, cara, esse problema aqui, ele está atingindo uma quadra inteira. Então tem como você juntar umas 50 lá para nós? Que nós vamos lá com o deputado para bater um papo com vocês. Então, em vez de um cadastro, eu passava a ter 50. E às vezes, doutor Carlos, passava a ter mais. Por quê? Porque ia naqueles 50, aí chegava nos 50, eu falava com o deputado, eu mesmo fazia isso, né? Escuta, alguém aqui conhece alguém de outra comunidade, de outro lugar, que tenha alguma demanda que a gente possa resolver? O que eu estava fazendo aí? Vamos voltar ao ponto primeiro, né? Estava atribuindo a demanda à pessoa e estava querendo prover como mandato uma solução. E às vezes daquele grupo saía mais 2 ou 3 dizendo: olha, sim, o meu irmão tem uma poda de árvore que ninguém resolve, então eu quero me valer do poder legislativo para resolver. Aí o que a gente fazia? Liga ao vivo, liga aí no Viva Voz para a pessoa lá. Ele ligava, né? Aí, ô, seu João, tudo bem? Eu tô aqui com o seu amigo aqui, a gente está debaixo de uma árvore vendo problemas aqui da comunidade dele. Ele me disse que o senhor também tem um problema aí. Aí a pessoa, rapaz, é a tal da poda da árvore. Aí eu falo: não, peraí, seu João, peraí. Aí qual é a pergunta que eu fazia pro seu João? É você e mais quantos? Cara, é igual Rinodê. Entende? É marketing multinível. Aí o seu João falava: rapaz, a rua inteira está preocupada com essa árvore aqui. Eu falei: então o senhor junta mais uns 30 aí que nós vamos aí conversar com essas pessoas. E dava super certo. Eu fiz uma mentoria em 2024 que eu chamei de aceleração de mandato. O que era, amigo, essa mentoria? Vereadores que estavam desesperados, com medo de não se reelegerem, e nos procuraram como Academia do Mandato e disseram assim: e agora, o que eu faço? E aí eles entraram para a mentoria, né, era online, e chegou nesse momento aí, eu vi que eles prestavam muita atenção, mas teve um que prestou muita atenção. Vereador Marquinhos Rodrigues, eu vou sempre te carregar comigo. Se você está assistindo esse podcast, você vai saber dessa história. E se tiver aí no canal e inscrito, você pode comentar sobre isso. Então, olha só o que Marquinhos fez. Ele entendeu o jogo e ele, em vez de ficar atendendo no varejo, né, no 1 a 1, ele entendeu o jogo do atacado, que é o é você e mais quantos. Então ele começou a perguntar para as pessoas, né? É você e mais quantos. Rapidinho esse cara ganhou uma propulsão enorme em resultado. Betim são 23 vereadores, ele foi o 7º mais votado. Que O maravilha. cara sem qualquer perspectiva. Ele foi lá na praça, gravou um vídeo para mim, né? Eu vim aqui dizer que agradecer o Anderson do mandato de valor, porque me ensinou a atender no atacado e não no varejo. Então, fez um videozinho, virou prova social, inclusive. Muito legal isso. Então, assim, ó. Isso é para anotar, hein? Para voltar o vídeo e anotar, tá? Eu ouvi uma, Total. 2, 3 vezes, que é de aplicação imediata. E E
E eu acho que esse retorno, às vezes, é mais importante para ele do que até a solução em si. É contato e relacionamento, né, Sim, Anderson? o relacionamento, na verdade, a base da conexão com o cidadão é o relacionamento. É, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, a pessoa que quer entrar para a política, ela fala assim, e aí eu vou para o terceiro ponto, sempre pediu três coisas, né? Três. Ela fala assim, mas será que eu sou capaz? Eu não tenho dinheiro para entrar para a política. Aí a pergunta que eu sempre faço, desde quando, cara pálida, é preciso de dinheiro para entrar para a política? Você precisa se relacionar com as pessoas, gerar um bom valor percebido e ela entender em você, ou tem em você a segurança de que você é uma pessoa que pode representá-la adequadamente. Tem um capítulo do livro aqui, que aí é a terceira dica que eu quero dar, tá? Que é, eu falo aqui no capítulo 3 por que não eu? O que que é o por que não eu? Eu tô vendo, tem duas pessoas aqui no podcast nos apoiando, de repente, assessorando aqui no podcast, de repente elas podem estar fazendo essa pergunta, por que não eu? Sabe em que é que eu me inspirei isso aqui? Você já viu o desenho do Ratatouille? Já. Você lembra qual era a ideia do central do desenho? Qual era a mensagem? Não, mas pode falar. Mas assim, vou te lembrar, qualquer um pôde cozinhar. Lembra disso? Que era o Né? Gusteau, o dono do negócio do restaurante, que Aham. morreu, né? E ele tinha escrito um livro, Qualquer Um Pôde Cozinhar. Tanto é que o Ratinho vira o chefe lá, né? Por que que eu coloquei... Esse Por que não eu, ele tem um quê de inspiração nesse contexto aí. Porque tem muita gente, e aqui eu quero falar para você olhando nos seus olhos. Você que está assistindo esse podcast e talvez não esteja ocupando um mandato político eletivo. Acredite na sua vocação e faça desse projeto a sua grande missão. Qualquer pessoa pode estar na política se ela tiver carregada da intenção de mudar a vida das pessoas. Isso não é para um ou para outro, por herança familiar ou porque a pessoa é mais dotada de conhecimento, não. Você pode, e se você tem isso ardendo no seu coração, vá para cima, porque todos estão habilitados desde que tenham no coração o desejo de mudar a vida das pessoas. Então, seja movido por vocação, atenda no atacado e faça a diferença na vida das pessoas. Nós estamos muito carentes de gente que quer isso, quer realmente mudar a vida das pessoas. Estamos cheios de oportunistas aí na política. Mas quando a gente vai plantando essa semente, a gente se juntando aqui para entregar esse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que aos poucos a gente vai mudando essa realidade e fazendo desse país um país melhor e com pessoas melhores cuidando de gente. Maravilha. Agora, Anderson, eu gostaria que você falasse, mas aí de forma rápida, pelo andar da hora, três coisas que, se você tivesse um mentorado seu, um assessorado seu, você dissesse, e ele tivesse fazendo, você diz: para. Tá errado. Três coisas que você recomenda, eu não sei se está no livro, eu não, apesar de eu ter comprado no dia do lançamento, foi maravilhoso. Eu não li ainda, só li a primeira versão. O que alguém, algum vereador, algum gestor pode estar fazendo e que você, de acordo com o teu método, com a tua experiência, você acha que esse tipo de ação não gera um valor e não pode prejudicar o mandato? Boa. E pode ser bem rápido mesmo, que você, pô, isso aqui tá errado, isso aqui talvez esse não seja o melhor caminho, e tal. Não queira resolver as coisas na força do braço. Política, ela é carregada de uma característica muito importante que é a articulação. Nunca resolva na força do braço, por conta própria. Porque no final das contas, quem está precisando do que você faz são as pessoas. Então tem muito vereador brigão, birrento, marrento, que faz muita bobagem no mandato às custas de ego. Então joga o ego no lixo. E aí eu gosto de muito de usar a seguinte frase: o mandato, para você ocupar um mandato, você naturalmente ocupa uma posição de relevância. Mas a relevância ela só tem valor prático quando você é uma pessoa simples. Então, quer ser Muito bom. relevante, seja simples, essa é a frase. Quer ser relevante, seja simples. A segunda, nunca transija nos seus princípios. Tem muita gente que viola princípios de forma grotesca, pesada, absurda.
no projeto político. Inclusive, elas têm elas perdem a sua própria identidade às custas sei lá de quê. Então, a segunda recomendação que eu faço é nunca, jamais transija nos seus princípios pessoais, morais e etc. Nunca transija, seja sempre uma pessoa que faça valer o mandato, né? E, por fim, seja útil. Seja útil. Tem uma perspectiva muito interessante disso aí. É você saber o que você faz no mandato. Eu tenho aversão a essa coisa do político que tiririca, né? Você sabe o que faz um deputado? Nem eu. E tá lá. Qual é o resultado que tem desse parlamentar? Não sei. Então é você ser útil. E como é que você é útil? É você entender as necessidades reais das pessoas e usar o seu mandato com todas as forças que você tem para mudar a vida dessas pessoas, tá? Muito bom. Vou fugir um pouquinho agora do tema político, mas teve uma fala sua que me chamou muita atenção no lançamento do livro, da relação sua com Deus, e eu queria que pincelasse aí rapidamente como é que é essa sua conexão e como é que você consegue transmitir isso no seu trabalho, até na própria obra que você falou. Você falou de princípios, então, e aquela fala que você fez sobre Deus foi muito importante ali para mim durante o lançamento do livro. Você comentasse um pouco sobre isso. Entendi. Primeira coisa, eu vou conseguir. Nós temos uma identidade. Gênesis 1, 26. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E isso deve nos colocar num patamar que não seja maior que os pés da cruz, mas nos colocar num patamar de autopotencialização daquilo que Deus pode realizar através de nós. Isso tem que nos tirar do ambiente da preocupação, nos tirar do ambiente do medo, por uma simples razão, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. O que pode me causar temor? Eu não temo absolutamente nada a não ser Ele. A não ser a Ele. Acabou. Então, primeira coisa, somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Isso é uma das coisas que me move e não me faz desviar o foco. A segunda, Efésios capítulo 2, versículo 10. O texto diz assim, porque nós somos feitura sua, de Deus, Paulo falando aos Efésios, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, para as boas obras, para andarmos nelas. Então eu tenho a identidade e tenho o propósito. E o mais importante desse texto de Efésios é que feitura no grego é poema, é poesia, traduzido literalmente. Então, se eu trocar a palavra, eu posso dizer o texto assim, nós somos poesia sua, de Deus. Você já escreveu poesia alguma vez? Já. Você se inspirou em quê? Num acidente de carro ou na sua melhor inspiração? Na melhor inspiração. Ponto. É isso que um poeta faz. Ele lança a mão da sua melhor inspiração para compor. E foi assim que Deus nos fez. Está lá o texto de Salmo 139 que fala isso no detalhe. Porque desde o ventre, lá quando éramos ainda informe, Ele nos fez. É isso que o salmista fala. Então você pega a sua identidade de que você é feito à imagem e semelhança do Criador. Aí você vai lá para Efésios, o autor dizendo que você é poesia de Deus. E você não é poesia para um acaso. Você foi feito em Cristo Jesus para as boas obras, para que ande nelas. Então, mandato de valor é fruto disso, da compreensão de que eu tenho uma identidade, eu sou a imagem e semelhança do Criador, de que eu sou poesia dele, criado em Cristo para as boas obras, para andar nelas. Isso para mim só faz sentido de uma forma, quando eu vejo vidas sendo transformadas, porque, amigo, no final das contas, quando é que você entende que um propósito está sendo realizado na sua vida? Quando é que você sabe que é de Deus? É quando não é para você, é por meio de você. Aí tudo muda, É entende? importantíssimo. Então é isso. Muito importante. Agora, para finalizar, uma mensagem aí para nossos ouvintes, seja vereador, seja um gestor, prefeito, e depois onde o nosso ouvinte pode te encontrar aí, seja na rede social, ou num curso, como te procurar, como ele pode chegar e implementar uma proposta de mandato de valor na vida dele. Maravilha. Hoje nós temos alguns produtos assim que são bem importantes, são que tem mais tração, né? Um deles é uma imersão
presencial. Eu vou estar agora no interior do Mato Grosso, depois vou lá para Aracaju no final do mês, né? Uma semana, depois uma semana em Mato Grosso, outra já lá em Aracaju, com essa imersão que acontece nas câmaras. É um treinamento de 8 horas, direto, pé embaixo. A gente começa às 8, termina às 18. Geralmente passa um pouco mais porque eles ficam querendo mais. Esse é um produto, tá? O outro é o livro. Esse livro, o link dele tá na bio do meu Instagram, mandatodevalor.oficial, tá lá, é só ir lá buscar que o livro tá lá. Tem um outro produto que é uma mentoria que eu faço ela no 1 a 1, tá? É muito procurada também, então eu faço com a pessoa individualmente. O que que a gente faz nessa mentoria? Aí é para um mandato mesmo, a gente escala esse mandato, sobe esse mandato de nível, as pessoas estão meio que desesperadas, como é que eu faço para gerar resultado? E é nessa linha aí, tá? Então esses 3 produtos são hoje os meus principais produtos: a imersão presencial, o livro e a mentoria, né? Por fim, Romanos 8:28. E aí eu não sei qual é a sua condição. Sinceramente, o que que você precisa decidir sobre a sua vida, quais são os seus medos, os seus pânicos, os seus desesperos, o que quer que seja, de repente a vida tá um caos, tá tudo muito estranho. Eu sempre carrego comigo, professor, a Romanos 8:28, né? Paulo fala assim, talvez pelas mesmas razões que aqueles ouvintes de Roma tiveram que ouvir isso, essa é a sua, então eu vou falar para você aqui. Ele diz assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, daqueles que amam a Deus, você só consegue amar a Deus se você entender que você é a imagem e semelhança dele, identidade, chamado segundo o seu propósito. Você só entende isso quando você entende que é poesia dele, chamado para as boas obras, para andar nelas e mudar a vida das pessoas. Maravilha, Anderson. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, no Muni Brasil Cast, um podcast voltado para os municípios. E agradeço a você que está nos acompanhando. Isso nos dá um gás, um ânimo para a gente continuar levando informação. E nos vemos num próximo podcast. Um abraço.